Olá, muito boa tarde. Olha eu aqui outra vez, Coronel Oliveira Filho, apresentando o programa Soluções, a difícil missão de substituir o comandante Dan e a difícil missão de substituir o segundo apresentador do programa Soluções, que é o Pastor James. Hoje o Pastor James está na condição de entrevistado, de convidado aqui em nosso programa. E você está conferindo aí a imagem dele. Nós temos outros dois convidados especialíssimos que já vão se pronunciar. E hoje, terça-feira, você que já conhece, está nos ouvindo sempre, nos acompanhando pela televisão, sabe que o programa de terça-feira é o Soluções Plenária. Vamos estar trazendo para você tudo que o comandante Dan já trouxe ali na plenária no dia de ontem, hoje, iniciando ali a semana, todo o planejamento a respeito das Olimpíadas pela Paz e muito mais. E aqui hoje em nossos estúdios, convidados muito especiais, nós temos um convidado e dois comentaristas. Muito obrigado aí pelo apoio da nossa produção atrás das câmeras, Fernandinha, Josué, Renê e Renan. Muito obrigado por todo o apoio, muito obrigado por você que está nos assistindo e você que está nos ouvindo, você que está aí ouvindo pelo rádio, seja em casa, seja no ônibus, seja na escola. Dá tempo de você mandar aí um recadinho para o vizinho, o tio, a tia, o irmão, o papai, a mamãe, dizer, olha, está começando o programa Soluções. Aqui em nossos estúdios nós temos dois comentaristas especiais. Um eu já falei, que é o Pastor James, o outro é o meu querido amigo, o Coronel Fernando Júnior, que já foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, já foi secretário municipal de Defesa Civil e também já foi secretário estadual de Defesa Civil. Homem competente, sabe muito, vai trazer hoje aqui algumas informações para atualizar o status sobre nossa temperatura, como é que está a nossa situação, se os rios estão no repiquete, o dito repiquete ou não. E temos hoje a presença ilustre do professor Renato Sena, ele que é mestre em agronomia e especialista em hidrologia de grandes bacias. Professor Renato, vou começar pelo senhor. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao programa Soluções e suas considerações iniciais. Muito obrigado pelo convite. É um prazer retornar a essa casa, atender essa população muito necessitada sempre de grandes informações. A gente passa por um momento difícil em 2024, repetindo a seca de 2023, e acho que é um momento importante da gente trazer algumas palavras sobre qual é a condição que a gente está nesse momento e para onde a gente vai evoluir nos próximos meses. Olha, então você já conferiu aí nas primeiras palavras do professor Renato, você já pode avisar um amigo, um parente, olha, hoje tem um especialista lá no programa Soluções, vai dizer qual é o prognóstico dos próximos dias, como é que estará a situação do rio, se ele está subindo, se ele está descendo, as calhas, como estarão as chuvas. Hoje Manaus amanheceu ali com um clima ameno, e vimos ali uns pingos de chuva. Ontem nós falamos do possível fenômeno do repiquete, o rio está subindo, está descendo, parou de descer, como é que está tudo isso? Coronel F. Júnior, seja bem-vindo, também já traga aí alguma atualização em suas considerações iniciais. Obrigado, Coronel Oliveira, quero desejar a todos, tanto daqui do estúdio, mas para aqui que está nos assistindo, a paz do Senhor. Hoje, o programa Soluções Plenária, programa cheio de novidades, cheio de informações, em especial aqui agradecer ao professor Renato Sena, que sempre tem nos ajudado. Quando nós trabalhávamos dentro do sistema de defesa civil, ainda continuamos dentro do sistema de defesa civil, eu informei a todo o sistema que hoje o professor Renato Sena estaria aqui, o nosso pesquisador do INPE, que já muito contribuiu, com pesquisas voltadas aí à climatologia, à hidrologia, informações precisas que nos ajudam, no nosso dia a dia, no nosso que fazer em relação à proteção a desastres naturais. Então é importante a presença do professor Renato Sena e também trazendo, hoje é um dia também de alegria, muita alegria, porque nós vamos falar também de quê? De Olimpíadas pela Paz. Isso. Espera aí que a gente faça um programa aí, êxtase. Muito bem.
O programa vai ser extraordinário, disso você pode ter certeza. Por isso eu quero saudar aqui ao meu querido pastor James com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Coronel Oliveira, obrigado. Coronel F. Júnior, professor Renato, a vocês que nos ouvem pela rádio, pela TV e pelas redes sociais, do nosso deputado estadual, Comandante Dan. É bom estar aqui. Hoje eu tenho o privilégio de ver meu amigo Coronel Oliveira aí apresentando. Sempre é uma honra poder vê-lo, que ele tem já, com certeza, bem mais experiência que eu, né? E eu fico feliz por isso. E vamos conversar mesmo como o Coronel F. Júnior falou, Coronel Oliveira. Olimpíadas da Paz, que tem esse propósito maravilhoso aí de trazer a paz que excede todo o entendimento por meio do esporte e da cultura. Exatamente. Hoje o programa vem trazendo aí muitas informações, mas eu já quero chamar a sua atenção agora para aquele momento especial do programa Soluções. Seja o programa de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, temos sempre aquele momento em que nós paramos para buscar a presença de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. É o momento do projeto Daniel e eu quero convidar você a estar orando conosco. Você que está no ônibus, em casa, no Uber, no táxi, no hospital, na escola ou mesmo na prisão. Quero que você tenha certeza que até onde você está, a mão de Deus pode te alcançar e a bênção do Senhor pode ir até você também. E eu quero convidar então o pastor James para fazer essa oração, lembrando da situação dos nossos irmãos ribeirinhos que estão passando por situação difícil, algumas pessoas também em Manaus sofrendo as consequências dessa estiagem, que segundo especialistas, e o professor Renato vai trazer essa informação também, segundo especialistas, a estiagem não passou, ela continua desde a última, você vai estar bem informado a respeito disso. Mas eu quero convidar você agora para dar essa paradinha, para nós buscarmos a bênção de Deus, pedirmos a bênção de Deus sobre nós, sobre o time Visão de Futuro, sobre nossas famílias, sobre o comandante Dan e a família do comandante Dan. Pastor James, pode orar? Vamos orar. Pai, querido e amado, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui nesse estúdio mais uma vez. E sabemos que a Tua presença aqui é real, Senhor, como diz a Tua palavra. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Nós cremos na Tua presença maravilhosa, Senhor. Cremos, Senhor, que Tu és um Deus que pode todas as coisas. Nada é impossível para Ti, Senhor. E apresentamos a Ti, Senhor, todas as nossas causas, nossos projetos, nossos planos, Deus, do time Visão de Futuro, Senhor, do nosso deputado estadual, o comandante Dan, Senhor, de todos aqueles que fazem parte, Senhor, desse projeto grandioso, Senhor. No nome maravilhoso de Jesus, Deus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua provisão, Senhor. Nos dá a sabedoria que vem do alto, Senhor. Nos dá o discernimento espiritual, Senhor, para ver tudo aquilo que está diante de nós, Deus. Nos dá a capacidade, Senhor, uma fé, Senhor, que cada vez mais nós possamos ver muito além, Senhor. Visão ampliada de reino, Senhor. Nos fortalece, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Para, Senhor, cada vez mais consigamos, Deus, erguer a bandeira do Evangelho, Senhor. Essa palavra, Senhor, que traz a realidade a cada um de nós nesse dia, Senhor. A Tua palavra de paz, Deus, que excede todo o entendimento, Senhor. Senhor, que possa encontrar agora neste momento, nesse coração, Senhor, nessa pessoa que está nos ouvindo pela rádio, nos assistindo pela TV, Senhor, pelas redes sociais, Deus. Que a Tua paz repouse sobre essa pessoa, Senhor, que está aflita, Deus, que acha que não tem solução, porque há solução em Cristo Jesus. Nada é impossível para o Senhor. Derrama o Teu bálsamo de cura, Senhor. Restaura a família, Senhor. Traz de volta, Pai, no nome poderoso de Jesus, a paz sobre esse lar, Pai. No nome maravilhoso de Jesus, nós cremos que Tu és o único que pode fazer isso, Senhor. É nesse momento, Senhor, na Tua presença, diante de cada uma dessas pessoas que nos assistem e nos ouvem, Senhor, que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Continuamos aqui com o programa Polícia Presente. Desculpe, olha aí. Voltei aqui agora no tempo, mais de 10 anos, aí nem sei quantos anos atrás aí no programa Polícia Presente. Mas voltamos ao programa Soluções. Tinha um recadinho ali da produção para mim que eu não consegui ler. Mas eu vou já ler. A participação especial do nosso deputado estadual, comandante Dan. Está no ponto ou não? Vai se preparar, daqui a pouco ele entra. Mas falando em comandante Dan, já quero dizer o seguinte. Comandante Dan, semanalmente ele escreve um artigo que vai aí ao ar através de um grande jornal, um periódico da cidade. E nossa querida
nossa comunicação social, a Andréia Guedes, ela transforma este artigo num editorial digital e eu quero convidar você a acompanhar este editorial de hoje que está trazendo aí notícias maravilhosas e um texto muito bom, instrutivo e eu quero convidar você para acompanhar. Vem! Consagrado pela nossa Carta Magna como fundamental, o princípio da dignidade da pessoa humana está entre os mais importantes no âmbito do ordenamento jurídico, pois este é considerado o norteador de todos os outros direitos e garantias consagrados na Constituição Federal de 88 e em tratados internacionais. O Estado cidadão é aquele que garante a seus integrantes direitos básicos como a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o trabalho, o lazer, a previdência social, a proteção da vida desde o útero materno, reduzindo todas as desigualdades regionais, garantindo qualidade de vida, permitindo assim que sejamos uma sociedade livre, justa e solidária, trabalhando diariamente para erradicar a pobreza e a marginalização, proporcionando ainda oportunidades dignas, sem a cultura da dependência financeira de benefícios. Nas causas defendidas nos parlamentos em todas as esferas de governo, o deputado Dan afirma que precisamos fortalecer a veracidade dos fatos, das lutas do povo e para o povo, olhando igualmente para as pessoas sem distinção e trabalhando em prol delas sempre. Dan Câmara percebe ainda políticas públicas tacanhas e equivocadas, distantes dos interesses públicos. A ideia de cidadania parte do individual para o coletivo. Precisamos ter a compreensão que nossos atos têm impacto na sociedade. E aqui tem um mecanismo poderoso do indivíduo na aprovação ou não de ações diretamente ligadas à sociedade, o poder do voto. Todos nós somos livres para escolher quem nos representará. Só precisamos ser mais criteriosos, observando a experiência de hoje na vida cotidiana e assim tomar a decisão certa de manter ou tirar pessoas dessas funções. Você é agente de transformação. Em um Estado de Direito, o poder absoluto deve ser sempre do eleitor. Se compreendermos que esse poder está nas nossas mãos, sem dúvida nenhuma, nossas escolhas serão as melhores. Como diria o deputado estadual, o comandante Dan, se estivesse aqui sentado, show de bola. Parabéns, minha continência, a nossa querida Andréia, pelo digital, né, o editorial digital, muito bem feito e totalmente convergente com o tema do programa de hoje. Nosso mandato é feito para o povo e pelo povo. E junto conosco aí já vai entrar, participando, nosso deputado estadual, o comandante Dan, a quem damos as boas-vindas. Boa tarde, comandante Dan, seja bem-vindo. Minha continência, Oliveira Filho, minha continência a todos aqueles que estão nesse momento, né, nos acompanhando aí por intermédio do programa Soluções. Hoje, nosso Soluções Plenária, né? Ontem, Soluções Cenário, hoje Plenária, e amanhã já vou aqui dar a dica, né? Hashtag Deixa a Dica, Soluções Mulher, o melhor programa da semana. Ó, um beijo aí a Márcia que está nos acompanhando também. Para vocês, um grande abraço a todos vocês que estão aí nos diversos municípios do estado do Amazonas, nos acompanhando. Quando estivemos lá em Humaitá, ali descobrimos que todos os dias o Humaitá para poder ouvir e ver os Soluções, né? É muito bom, quero aí mandar um abraço para a Pastor Heber, lá no Humaitá, também em Lábrea, em Benjamin Constant, ali em Tabatinga, também a Atalé do Norte, né, São Paulo de Olivença, enfim, descendo lá de Tabatinga, a Calha dos Solimões, chegando aí em Tefé, em Quari. Um grande abraço a todos vocês lá em Itacoatiara, aqui pertinho também, Iranduba, lá do outro lado, no Careiro da Várzea, enfim, em todos os municípios onde estiverem ouvindo e vendo os Soluções, ou por intermédio da Rádio Boas Novas, ou por intermédio das nossas, também da TV Boas Novas, né? E das nossas redes sociais e nosso canal de streaming, no caso, o YouTube.
Um grande abraço a todos vocês. Foco na missão. Prazer, Oliveira, poder participar. Estou vendo aí o F. Júnior, né? Fernando Júnior, o James, que estão aí na bancada também. E não sei se estou identificando correto, temos um outro convidado. Professor Renato. Professor Renato, bom, o professor Renato esteve lá recebendo, sendo agraciado, né, recentemente, ali, professor que é, catedrático que é, e certamente ele tem muita coisa para falar. Então, quero ser breve, Oliveira, só deixar um recado aí de ser professor Renato, que é muito bom tê-lo conosco, tá bem? Quero, inclusive, já convidá-lo aí para uma outra sessão de tempo, para que nós possamos falar um pouquinho desse momento que vivenciamos de seca severa, mas já começar a falar das prospecções, né, referentes à enchente, que parece que não está aí seguindo o rito normal, né? Enfim, essas questões todas que os cientistas certamente falam, se posicionam melhor que nós. E dizer que é muito bom saber que com todo o povo nós temos procurado fazer a diferença, os representando da Assembleia Legislativa, seja reconhecendo os relevantes serviços prestados pelas instituições, como foi o caso de hoje, e certamente vocês vão abordar a homenagem que fizemos aí à Força Aérea Brasileira, seja arvorando a bandeira, né, da nossa BR-319, Soluciona a BR, este movimento que nasceu para que nós possamos efetivamente ver os resultados que já começamos a observar, mas vivenciar esta BR completamente liberada, asfaltada, seja no movimento Cultura de Paz, que está incluso nele a nossa Olimpíada pela Paz, e também temos matéria em relação a isto. Então, nosso mandato realiza, nosso mandato faz acontecer com muita fé em Deus e foco na missão com o povo em primeiro lugar. É isso que temos dito, é isso que temos procurado vivenciar, e te convido para que você possa embarcar neste barco, né, ou nesta aeronave, para que possamos navegar juntos e possamos, do povo, entendendo as necessidades, desenvolver para o povo políticas públicas e oferecer serviços, né, ou seja, pelo povo, políticas públicas, e oferecer serviços relevantes para o povo, conforme foi o nosso editorial, que nos convida a fazer uma reflexão forte, né, em relação a justamente esse momento que nós estamos vivenciando. Daqui a 2 dias, Manaus completa 355 anos de existência, e nós precisamos nos posicionar, exercendo a nossa cidadania de maneira digna e definindo quem são as pessoas que estarão nos governando para poder termos melhor qualidade de vida, com melhores políticas públicas a partir de planos de governo que efetivamente conversem com nossas necessidades. Um grande abraço a todos vocês, beijo no coração, foco na missão, minha gratidão. Muito obrigado aí, Oliveira, pelo espaço, vou deixá-los à vontade, porque senão passa o programa, daí a gente acaba ocupando muito espaço. Estou aí crendo que a Olimpíada, né, as Olimpíadas pela Paz, a primeira versão de Olimpíada que iremos vivenciar, certamente será um grande marco para a cidade de Manaus, um presente para Manaus nestes 355 anos. Ok, comandante, minha continência também, muito obrigado por sua participação. Sei que o senhor vai continuar acompanhando o programa Soluções Plenária de hoje, e nós já vamos partindo e dando continuidade aqui, e agora convidando o professor Renato. O comandante falou ali a respeito do professor Renato. Só um comentário a respeito do comandante, você que está nos assistindo e nos ouvindo, você viu que o comandante tem muito conteúdo. Se deixar, ele realmente, se ele não se policiar, ele faz o programa sozinho e trata ali de todos os assuntos, porque domina os assuntos sobre os temas que tem comentado. Mas, professor Renato, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, e já vamos iniciar por esse tópico que foi mencionado pelo deputado estadual comandante Dan, a situação na qual nos encontramos com relação aos rios, a essa estiagem, o que os cientistas dizem que a estiagem do ano passado
não acabou, ela continua. Vamos começar por aí, o senhor desenvolve o assunto trazendo toda essa informação para nós. Bom, 2023 a gente teve aquela seca estrondosa que todos nós vivenciamos e até então era a maior seca registrada na série histórica do Rio Negro em 120 anos de registro. Essa seca não acabou, ela continuou. As grandes bacias hidrográficas da bacia amazônica, e não só aqui a da Amazônia Ocidental, que a gente considera, que é o Rio Negro, o Rio Solimões, a partir do encontro das águas, né? Não só essas bacias daqui, mas toda a bacia até a Foz, até a saída lá em Belém do Pará, junto à Ilha do Marajó. Grande parte das bacias hidrográficas da Amazônia não apresentam volume de chuva característico para os períodos do ano. Então tem bacias hidrográficas desde julho do ano passado até esse momento, até meados de outubro, com deficiência de precipitação, e vai terminar em outubro, mesmo que chova bastante, ainda em deficiência de precipitação. Então nós estamos falando do horizonte de quase 18 meses com chuvas abaixo do esperado. Então não é uma seca que aconteceu em 2023. A gente teve períodos de chuva, obviamente que a gente teve períodos de chuva durante a nossa estação chuvosa, mas mesmo esses períodos que aconteceram entre dezembro do ano passado, março desse ano, foram muito abaixo do esperado para a região e como um todo. Então, a gente experimenta novamente uma seca muito forte, muito exacerbada, e 24 é novo recorde histórico, com níveis muito baixos em quase todos os rios da região. O Lago do Tefé foi um lago que estrangulou, ele não pode ser considerado mais um rio, já virou um lago mesmo, não tem mais comunicação com o Rio Solimões nesse momento. Então, e essa situação acontece em diversas regiões, em diversos lagos do nosso estado, principalmente do estado do Amazonas. O que a gente espera para os próximos dias? Bom, que as chuvas comecem a retornar gradativamente. Hoje, como o senhor comentou, a gente teve um pouco mais de chuva, mas elas não são suficientes para a gente retomar o que a gente espera de níveis normais dos grandes rios. Nossa expectativa é que a chuva vá gradativamente aumentando até final de novembro, para dezembro deste ano volte a um ritmo próximo à normalidade. Mas para a gente recuperar uma grande cheia, para recuperar a reposição de água do solo, que é retirada nesse momento com a seca, a gente vai precisar que as chuvas sejam excepcionais, que a gente tenha muita chuva. E aí os grandes centros mundiais dizem que a gente tinha a probabilidade de ter um evento Laninha, que é o evento de águas mais frias do Oceano Pacífico, que favorece chuvas na Amazônia de uma forma generalizada. Sim. Só que em março, a perspectiva era de 60% a 70% que a gente tivesse um Laninha no segundo semestre. Em julho, esse valor caiu para 40%, 50%. Nós estamos em outubro e ainda estamos nesse percentual de quase 50%. Então o evento se retarda, aparece, não aparece, e a expectativa que a gente tem é que, se ele vier, não vai trazer chuvas suficientes para a gente recuperar a bacia na sua plenitude. Melhora as condições? Obviamente que vai melhorar as condições, mas não trazer a plenitude dos volumes de água, tanto em solo quanto nos grandes rios, para a região. Então a expectativa é que demore um pouquinho ainda, mas que ela volte gradativamente a chuva. Importante, conversando hoje com o Coronel Fernando Júnior, sobre alguns eventos que a gente tem tido de chuvas em formato de tempestade. É característico desta época do ano. Daqui até as chuvas se estabilizarem realmente no mês de dezembro, esses eventos de chuva em formato de tempestade, acompanhado de rajada de vento, trovoada, raios, que pode quebrar árvores, derrubar árvores, quebrar telhados, esses riscos a gente está correndo e corre como todos os anos. Essa época do ano é a característica que aconteça isso. A gente chama a transição da estação seca para a estação chuvosa. Nesse momento a gente tem muita energia e quando acontecem as chuvas ocorre nesse formato de tempestade, muito volume d'água, curtíssimo espaço do tempo, rajada de vento, trovoada. Então isso é normal acontecer nessa época do ano. Ok. Nós vamos entrar daqui a pouquinho, professor Renato, em intervalo pela televisão e pela rádio, mas nós vamos continuar aqui no programa Soluções. Então já vamos chamar o intervalo agora e vamos continuar aqui pelas redes sociais. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, e eu acredito que muita gente deve ter essa pergunta, se for o caso a gente repete quando nós voltarmos e estivermos no ar. Mas esta incidência de seca, rios que não retomam o mesmo volume de água, essa é uma tendência perene ou isto é sazonal?
Isso aconteceu, não deve acontecer, pode voltar a acontecer, ou realmente nós estamos numa sequência de descida gradativa do nível de água e os rios não voltam a ser como eram antes? Não. Na realidade, a gente tem essa perspectiva de ter cada vez cheias e secas mais frequentes e mais severas. Isso é normal acontecer. Mas essa percepção que a gente tem que os rios estão baixando, na realidade, ela não está correta. A gente tem visto em diversos locais que o nível dos rios subiu. Tanto é, a gente tem evidências em termos de floresta, algumas espécies que habitam aquela área do Iguapó, que é a área que fica no rio, as margens dos rios, que ficam variando entre seca e cheias. Algumas espécies de árvores se mudaram, elas se deslocaram, começaram a botar seus brotos e suas novas variedades em posições mais altas, porque elas não conseguem ficar permanentes e por muito mais tempo permanente em áreas alagadas. Outro lado, a gente está tendo também o seguinte, a nossa estação seca está se estendendo. Cada vez a gente tem regiões que tinha 30 a 40 dias de seca, passaram para 60 a 70 dias de estação com muito pouca chuva. Sim. Então nós estamos tendo concentração de chuva em um menor espaço de tempo. Então quando está a estação chuvosa, ela é muito chuvosa e mais curta. Quando a gente tem estação seca, ela é mais longa e permanece mais dias sem. Então a gente está passando por um processo de mudança climática realmente. Aquilo que a gente imaginava que ia acontecer lá em 2100, 2150, está acontecendo agora. Então a gente está vendo esse processo. Eu costumo dizer que quando a gente passou, e eu como climatologista consigo perceber isso somente agora, mas eu sei que o Ribeirinho já percebeu isso há mais tempo do que eu. Porque Sim. Ele vive da natureza e ele sabe os recursos que estão sendo retirados dele por essas mudanças climáticas. Mas eu entendi que quando a gente passou final do século XX, entramos no século XXI, a gente atravessou um portal. A partir daquele momento, em 97, entre 97 e 2000, a gente entrou num novo clima. Então a gente vive hoje uma condição climática que não era aquela que a gente viveu nos anos 70, 80, 90. Então, mas só enquanto a gente está aqui e a gente tem o recurso do ar-condicionado, da nossa casa bem abrigada, da nossa casa que não alaga com o rio ou do rio que não seca, a gente não consegue perceber isso. Só que o ribeirinho, esse percebe, porque a variedade de peixe dele mudou, a disponibilidade dele de peixe no rio é outra, a fruta que tinha na floresta tem épocas talvez mais concentradas ou mais prolongadas, dependendo da variedade de fruta que ele está acostumado a consumir. Esse homem conseguiu perceber esse processo. Enquanto nós, aqui urbanos da cidade, acostumados com as facilidades da vida moderna, não percebemos. Precisamos estudar muito tempo para conseguir entender esse processo. Ok, voltamos nesse momento do nosso intervalo. Estamos aqui numa conversa excelente com a participação maravilhosa do professor Renato Sena, ele que é especialista em bacias, em grandes bacias hidrológicas, e veio trazer para nós aí uma perspectiva do nosso clima e da realidade do homem amazônida. Ele trouxe uma informação importante para você que está, de repente, sintonizando, ou você que estava nos acompanhando e retornamos agora, essa perspectiva de que os rios secaram e que não voltam mais ao nível que era, que é uma preocupação minha, inclusive, né? Que nós nos preocupamos, como é que a gente vai viver isso? A cada ano o rio vai ficar cada vez mais baixo, vai secar de uma vez? Isso não é uma realidade perene, sedimentada. Não, isso é algo sazonal e ele já acabou de confirmar que existem trechos de rios em alguns locais, alguns municípios, que as águas até subiram no volume maior do que estava. Não é isso, professor? É, correto. Eles começam, os rios, alguns grandes rios começam a ter volumes médios mais altos do que tinham nas séries históricas anteriores. Então, isso já é uma realidade detectada. Da mesma forma que períodos de seca mais prolongados também é uma realidade natural em grandes áreas da região. Ok, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta para o senhor. Na sua visão de pesquisador, como é que o senhor avalia um plano de alternativa para o ribeirinho, que todo ano está vivendo, como o senhor mesmo mencionou ainda há pouco, ele está vendo a sua matriz
ali econômica mudando, a sua própria vida mudando, o rio que já não é mais o mesmo, o clima não é mais o mesmo, a variedade alimentar e até uma migração da própria fauna, não só a flora, mas a fauna também já mudando. Como é que o senhor vê o futuro e qual seria a perspectiva, o que seria que deveria ser providenciado pelos governos em nível federal, estadual e até municipal? Bom, a gente conversou recentemente com o comandante Dan e acho que ele tem uma boa visão do que a gente está por vir e o que a gente precisa fazer. A gente precisa realmente estabelecer novas políticas públicas. Ele comentou hoje durante a sua breve apresentação, aqui iniciando o programa. E a gente precisa realmente garantir que essa população ribeirinha tenha acesso à água potável, tenha acesso a alimentos durante todo esse período. A gente tem relatos de problema de alimentação, de sede, de acesso a escolas, hospitais. A seca, ela é muito... ela pune demais essa população mais ribeirinha. Ela realmente é muito complicada. Então a gente precisa que os estados, que os governos, né, que as autoridades providenciem e garantam isso para essas populações. Porque do contrário, o que a gente tem é o que está acontecendo em grande parte do mundo. O que a gente cria é o êxodo climático. São refugiados que acabam sendo expulsos de suas áreas de convívio natural por causa das mudanças climáticas que a gente vive hoje. Áreas que ficam alagadas mais frequentemente, áreas que estão sujeitas a processo de seca cada vez mais intenso e não são capazes de suprir a alimentação dessas populações. E essas populações que tradicionalmente vivem nessas regiões, às vezes mais isoladas ou com menos acesso a alguns recursos de transportes ou outro tipo de recurso que a gente possa ter, essas populações são expulsas desses locais que viveram tradicionalmente durante décadas, centenas de anos. São os novos refugiados climáticos. A gente não pode permitir que isso aconteça na Amazônia, em hipótese alguma. Porque essa população que já é penalizada pelas condições de viver numa floresta tropical extremamente quente, úmida, sujeita a doenças tropicais, e essa população conseguiu se adaptar lá, se a gente retirar essa população de lá, talvez a gente esteja abrindo caminho para mais crime, mais desmatamento ilegal, mais mineração ilegal. Então, essa população é nosso vigilante, são nossos olhos, são nossos ouvidos que estão lá colocados e garante a manutenção da qualidade da floresta amazônica de alguma forma ou de outra. Ok. Muito obrigado por sua colocação. E por falar em políticas públicas, o comandante Dan hoje, no seu pronunciamento, comentou que dois dos seus projetos de legislação foram ali promulgados e se tornaram leis. Isso é fato que nos traz muita alegria e é motivo de comemoração. E eu quero que você acompanhe o pronunciamento dele. Vem. Eu quero aqui ressaltar duas leis que foram promulgadas, que são leis importantes para a proteção das nossas crianças e a proteção dos nossos adultos. Aqueles que já ultrapassaram a barreira das 7 décadas de existência e já possuem ou já celebraram 80 anos e que precisam estar protegidos, né, ou estarem protegidos das ameaças que se apresentam no seu cotidiano. Hoje nós percebemos uma grande incidência de golpes que estão diariamente, né, sendo pensados por cidadãos infratores e que alcançam principalmente pessoas que não têm uma proteção maior, não têm uma capacidade maior de discernir em relação a uma coisa e outra. E a lei, exatamente a Lei 7.128, a lei promulgada trata da proteção a estes idosos, obrigando-os nos contratos, a assinatura física, presencial, para que sejam protegidos destes diversos golpes que são oferecidos por intermédio da internet, por intermédio dos aplicativos, enfim, né? E também a lei que
possibilita às crianças em situação de vulnerabilidade terem acesso à prática do esporte em parceria com os municípios e com a iniciativa privada, a Lei 7.126, ambas promulgadas e que passam então a estar à disposição dos governos, tanto na esfera municipal quanto estadual e da sociedade civil como um todo e principalmente dos destinatários dos benefícios destas leis, que é o povo do estado do Amazonas. Então você conferiu aí o pronunciamento do nosso deputado estadual, comandante Dan, homem que não tem ficado apenas no discurso, nem muito menos só em palavras, mas as suas palavras têm se transformado em ação e também agora legislação. Então parabéns ao comandante Dan, o senhor nos representa, muito obrigado, continue desenvolvendo o seu trabalho digno de ser reconhecido. E por falar em digno de ser reconhecido, eu quero fazer uma pergunta a você que está nos assistindo ou nos ouvindo. O seu parlamentar, ele tem sido digno do voto que você deu a ele nas últimas eleições? Você tem cobrado a questão, o nosso edital de hoje, digital, trouxe isso, né? O poder do seu voto. Ontem, no programa aqui, eu estive falando sobre o clamor público. Então, muitas vezes nós não temos a noção do poder que temos, mas o clamor público pode fazer uma grande diferença quando nós falávamos ali de BR-319. Agora, ter essa legislação aí sendo promulgada pelo governo do estado é motivo de grande alegria para o time Visão de Futuro. É isso, pastor James? Perfeitamente, Coronel Oliveira. Cada lei que o nosso deputado estadual, o comandante Dan, propõe, não é, ali na tribuna e que é aprovada por todos os parlamentares que ali estão, são leis que vão beneficiar a população do estado do Amazonas. Realmente o nosso mandato tem feito a diferença e eu louvo a Deus porque o meu voto ele está sendo realmente eficiente, bem representado e acredito que o seu também, você que confiou o seu voto ao nosso deputado estadual, comandante Dan. E aí nós aqui no programa Soluções queremos dizer, todos nós somos unânimes e eu posso dizer isso com toda certeza e autoridade. O nosso voto no comandante Dan tem sido muito bem sustentado e eu acredito que muito mais está por vir. Quero afirmar a você que o nosso mandato ele está completamente alinhado com o planejamento que diz ali a agenda da ONU para 2030 com relação a desenvolvimento sustentável. E nós vamos continuar assim. Não é à toa que o comandante Dan levanta ali a bandeira da BR-319. Eu estou lembrando agora, Coronel F. Júnior, ali da Dona Mocinha, aquela comunidade ali do Igapoaçu que nós estivemos visitando na nossa segunda caravana, ali na expectativa, a situação já melhorou, mas eles estão na expectativa de que dias melhores venham, que as soluções possam vir também. E nós vamos agora trazer um pouquinho falando aqui em expectativa, em boa expectativa, falar um pouquinho das Olimpíadas pela Paz. O Coronel F. Júnior falou que nós estaríamos trazendo ali algo interessante, importante, e o comandante também se pronunciou falando a respeito das Olimpíadas pela Paz. É a matéria de número 4. Vou dar um pulo aqui, mas vou pedir ao Josué que o Josué se vire aí nos 30 e traga essa matéria aí sobre as Olimpíadas pela Paz. Confere aí comigo. Abençoado dia, tropa vencedora, minha continência, povo de Deus, povo abençoado. Então, gente, aqui fazendo a minha caminhada, né? Minha corridinha, depois de uma reflexão, meditação, para lembrar você, meu brado de selva. Então, você já ouviu falar do conceito de Olimpíadas pela Paz? Pois é, nós estamos aí avançando, né? Com o movimento pela cultura de paz, mobilização pela cultura de paz aqui em Manaus e no estado do Amazonas. E uma das ações, efetivamente, são as Olimpíadas pela Paz, que acontecerá em novembro, na última semana do mês de novembro, com preliminares a partir
no dia 1º, né? Dia 9, grande congresso de jovens. Depois, dia 15, início das eliminatórias. Dia 29, teremos aí a passagem da tocha da Olimpíadas pela Paz, né? Tocha olímpica, por todas as 4 regiões de Manaus, sul, leste, norte e oeste. E no dia 29 ainda, às 18 horas, vamos acender a pira olímpica e vamos realizar a cerimônia de abertura, né? Uma grande cerimônia de abertura. Após esse momento, no dia 30, na madrugada, na Avenida das Torres, em princípio, teremos a primeira corrida pedestre pela paz. Te convido, acessa aí os links, começa a procurar, te inteira com a tua liderança, você da região leste, da região sul, da região norte, da região oeste e também da região metropolitana de Manaus, todos os municípios. E vem, gente, vem para a primeira Olimpíadas pela Paz, versão 2024. Te esperamos, viu? Precisamos de paz. Paz, paz, paz no coração, é foco na missão. Paz, paz, cultura de paz. Vem, vem, vem para Olimpíadas pela Paz. Vamos lá, gente. Queremos paz, né? Paz na família, paz na comunidade, paz na escola, paz no trabalho, paz no transporte, paz nos eventos. Paz, a paz que o Senhor Jesus nos deixou como presente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ó. Beijo no coração. Vem, vem para Olimpíadas pela Paz. E aí você conferiu o vídeo aí com o comandante Dan e você percebeu que o tempo está meio nublado ali, né? Na corridinha dele deu para perceber o tempo meio nublado, mas pelo menos já não está mais tão esfumaçado. E aí eu quero pedir novamente a participação do professor Renato. Esse período aí da fumaceira já passou e o tão falado aí fenômeno do repiquete. É o rio que um dia ele desce um pouquinho, depois ele sobe, depois desce de novo. O senhor pode nos falar aí como é que está isso? O rio já parou, já começou a subir, as chuvas virão? Dê para nós aí um prognóstico. Bom, coronel, nas últimas 2 semanas a gente tem experimentado isso, o rio subindo um pouquinho, quase todos os dias, mas recentemente a gente vê o comportamento em algumas bacias, o rio parando e até descendo em algumas outras. Então é natural nessa época e isso provavelmente vai se estender até meados do mês de novembro, esse processo de rio subindo, rio descendo, eventualmente uma semana sobe, outra semana para, pode dar uma descidinha e retornar. Isso é natural e esse processo é comum. Até se estabelecerem as chuvas realmente no final do mês de novembro e aí começar o regime de subida do rio, que é a nossa expectativa, a nossa esperança de melhores dias para toda a população. As chuvas virão também. Torcemos para que sim. Então eu quero aproveitar você que está nos ouvindo, nos assistindo, você que crê no poder da oração e no poder de Deus. Vamos orar pelo nosso estado, por nossa cidade. Jeremias orienta a respeito disso, orando pela paz e a cidade tendo paz, vós também tereis paz. Então vamos aproveitar essa deixa e vamos continuar orando. E aí eu quero dizer que hoje é comemorado o dia do Josué. Josué é aviador, não é? Faz parte da Força Aérea Brasileira, da FAB. Hoje, ali na Aleã, nós tivemos ali uma homenagem à Força Aérea Brasileira e ao Dia do Aviador. O senhor sabia que amanhã é comemorado o Dia do Aviador, pastor James? Sim, senhor, sabia. Isso. E o senhor sabe por que é o dia 23, Coronel Fernando Júnior? Não sei não. Olha, o dia 23 de outubro é comemorado o Dia do Aviador, porque foi o dia em que Santos Dumont conseguiu fazer o seu primeiro voo. Então hoje, porque como amanhã é o Dia do Aviador, hoje o comandante Dan fez ali uma sessão especial em homenagem à Força Aérea Brasileira e você vai conferir a matéria que foi feita sobre esta sessão especial. Vem comigo, confere. A Força Aérea Brasileira desenvolve um papel fundamental com relação à lei do abate. Nós estamos falando de segurança pública, de segurança nacional e com a lei do abate, a Força Aérea tem contribuído muito com a segurança pública à medida em que aeronaves não autorizadas são identificadas e quando não obedecem às ordens para poder pousar, para serem inspecionadas, são abatidas
para que não haja a prática do crime no território nacional, aqui no Amazonas e na Amazônia. Então, você tem um exemplo, né, além das ações cívico-sociais, enfim, que são desenvolvidas, da capacidade de levar pessoas, de prestar assistência. Nós que estamos vivenciando aqui essa estiagem severa, sabemos da relevância das Forças Armadas nessa questão de apoio humanitário, né? Nós vivenciamos o primeiro turno da eleição no estado do Amazonas e percebemos que esse esforço todo fez com que a população pudesse exercer o seu direito de maneira digna, né? Com baixa ausência nas urnas. E esse esforço ele é oriundo, decorrente, né, da presença dessa logística integrada que é oferecida pelas Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, né, e outros aspectos que são viabilizados aí por todos aqueles que integram essa força, essa operação conjunta em prol da boa logística do Estado do Amazonas. Muito bem, você conferiu aí a fala de homenagem do comandante Dan pela passagem do Dia do Aviador e Força Aérea Brasileira. Foi uma homenagem muito bonita, você está conferindo aí as imagens ali, a banda da Força Aérea Brasileira executou muito bem, por sinal, o hino nacional e também a canção do aviador. Coronel F. Júnior, eu relembrei os meus dias de cadete, porque lá na Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nós éramos treinados a cantar as canções da Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro, Marinha e das outras polícias militares, inclusive. Todos os dias, né, Coronel Oliveira? A gente fazia isso aí, era o ritual, nós tínhamos um inário, inclusive, né? Exatamente. Que tinha todas as canções das polícias e das nossas forças de segurança, as forças nacionais, Exército, Marinha e Aeronáutica. Essa participação, essa lembrança do nosso deputado comandante Dan é uma homenagem, né, a essa força que trabalha na Amazônia, no poder, não só no ar, viu, Coronel Oliveira, mas aí trabalha também na assistência às comunidades distantes, trabalha na parte hospitalar, trabalha também na parte de logística e aí faz seu papel de integração da nossa região com outras regiões do nosso imenso Brasil. Parabéns, então, à Força Aérea Brasileira, ali aos Bravos Guerreiros, que inclusive tem como o comandante falou ali, tem uma atuação importantíssima neste período que nós estamos passando de incêndios, estiagem. Então, parabéns pelo seu dia. E também agora vamos falar um pouquinho sobre Olimpíadas pela Paz. Novamente, Olimpíadas pela Paz aí que está se aproximando. Estamos trabalhando forte nas Olimpíadas pela Paz, um planejamento aí que todos os dias tem um tempo dedicado exclusivamente, porque vem aí, dia 29, dia 30 de novembro, Olimpíadas pela Paz. E ontem teve uma reunião importantíssima, não foi, pastor James? Foi exatamente, Coronel Oliveira, foi com a presidência da nossa igreja, da IADAN, a presença aí do pastor Jonatas Câmara, dos vice-presidentes, Moisés Melo e Elenay Reis, e todos os pastores, né, coordenadores, supervisores das regiões de Manaus, aqui das 4 regiões de Manaus, e os líderes também de jovens envolvidos ali, todo o time Visão de Futuro, para tratar exatamente do planejamento e também apresentando todo o projeto, né, que é esse grandioso evento aí, Olimpíadas pela Paz, que, como o deputado falou, é um presente para a cidade de Manaus nesses 355 anos. Olha aí, você está conferindo as imagens desta reunião importantíssima, muito bem frequentada, auditório cheio, representantes dos demais parlamentares, deputado federal Silas Câmara esteve presente e nós tivemos ali deputado, Silas, vereador eleito, né, Roberto Sabino esteve presente, Amaury Colares, representantes dos vereadores Mitoso e Joelson também estiveram presentes, porque o evento é da Igreja Assembleia de Deus, mas apoiado por esses parlamentares também. E você vai conferir uma matéria sobre esta reunião de ontem. Vem comigo. Na noite desta segunda-feira foi realizado no Templo da Família a reunião com todos os coordenadores de jovens da IADAN.
para a apresentação do projeto Olimpíadas pela Paz. O pastor Raimundo Chagas, coordenador do DEMPADAM, Departamento Parlamentar da Assembleia de Deus no Amazonas, falou com muita empolgação dos preparativos e as expectativas para a primeira Olimpíadas pela Paz. Estamos aqui exatamente tratando das preliminares. Tenho certeza que vai ser muito importante a Corrida pela Paz, mês de novembro, o mês branco, instituído o mês branco, pela paz do Amazonas, do Brasil, pela paz de Manaus. E vamos ter muitas novidades, premiações, vai ser algo tremendo. Você não pode deixar de participar desse momento, principalmente a juventude, mas também pode ser, né, adolescentes, os senhores, senhoras. Vamos ter a Corrida pela Paz, Jogos pela Paz, teatro, dança, são tanta coisa maravilhosa proposto pelo nosso deputado estadual Dan Câmara e também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Manaus, no Amazonas. Quem também está animado para esse mega evento é o mestre de jiu-jitsu Wallace. Ele coordena um projeto de lutas marciais na zona norte de Manaus. Estamos com uma expectativa já bem grande, uma expectativa também de levar aí uns 100 atletas, 120 atletas para essas Olimpíadas, né? Nós já participamos das antigas, né? É um evento muito bacana, né? E agora vamos para esse próximo aí, né? As Olimpíadas aí, que vai ser uma benção aí para cada atleta que gosta de competir, para a sua família, né? Porque isso é um esporte que nós tira as pessoas das ruas, a gente muda, tira a criança, né? Então a gente corre atrás disso, de plantar esse esporte, porque ele é o quê? Para mim, eu tenho 46 anos, hoje esse esporte não deixou para o mundo afora, né? Bebida, drogas, então é um esporte muito bom. Você conferiu aí mais uma chamada, mais uma matéria sobre Olimpíadas pela Paz, reunião importantíssima. E nós estamos chegando ao final do programa Soluções de hoje e eu quero então passar as considerações dos meus convidados especiais, agradecendo a participação brilhante do nosso professor Renato. Muito obrigado. Suas considerações finais, professor. Obrigado, coronel, pelo convite, por mais uma vez estar aqui, podendo colaborar com a nossa comunidade, com o Estado, com a nossa região de uma forma geral. A gente vai orar e torcer para que dias melhores venham, a chuva retorne, nosso rio retorne a ter abundância de peixes, transporte e qualidade de vida para a nossa população. Ok, obrigado. Pastor James. Gratidão, Coronel Oliveira, os colegas aqui, você que esteve conosco aí pela Rádio TV e as redes sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan, e vamos avançando aí, foco na missão. Foco na missão. Coronel F. Júnior. Agradecer a Deus em primeiro lugar, né, e por esse momento que nós tivemos aqui, dizendo aí a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, nessa expectativa de que esse programa trouxe muitas novidades e que vai trazer, né, todos os programas de todas as semanas têm trazido novidade, e a gente agradece a Deus por esse momento e a participação de todos e minha continência. Ok, e agora nós queremos trazer aquela porção da palavra de Deus para você, principalmente que está aniversariando no dia de hoje. Salmo 23, verso 6, que diz o seguinte: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. E se você também não está aniversariando, não tem problema nenhum, agasalhe no coração essa palavra, porque o Senhor Deus é capaz de fazer isso, sim, conforme diz o Salmo 23, 6. E agora, quero fazer um convite especial para um recadinho importantíssimo sobre o programa de amanhã. Confere comigo. Estamos no Soluções Mulher e convidamos você que está assistindo o Soluções Plenária para amanhã, um encontro marcado aqui com a gente, não é isso, Stephanie? É isso aí, na Rádio TV Boas Novas. Também no Facebook e no YouTube. Toda quarta-feira, de 17 às 18 horas. O melhor programa da semana. Pois é, o melhor. Desculpa, tá? Aguardamos vocês. Então você conferiu a chamada para o melhor programa da semana, Soluções, e eu quero agradecer a sua participação, sem dor no cotovelo, minha continência. Até amanhã, se Deus quiser.